realidade agora com as falas. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos, a todas. Já estamos ficando um pouco calejados em fazer esses eventos. Nós, há 2 anos atrás, realizamos um do Divina Pastora. Acho que vocês também participaram, né? Os terreiros participaram do último. E alguns estudantes que estão por aqui também tiveram a oportunidade, né, de estar conosco. A Raquel estava conosco, né, Raquel? Para os desfiles. Olha, pessoal, eu prometo ser breve com relação a esse tema, que é um tema de amplo debate, certo? Eu entendo que para vencermos o racismo, vamos precisar do apoio de todas as pessoas do mundo. Não é somente desse grupo que veio assistir a palestra, veio visitar a amostra, e veio as pessoas que vieram também mostrar a sua fé. Nós vamos precisar de todos, porque a luta contra o racismo é uma luta de todos. Nós vivemos, pessoal, em um país onde o racismo ele é velado. É um racismo que se esconde atrás de um véu de doçura. E na verdade ele é tão intenso como em qualquer outro país. O racismo no Brasil, ele não é escancarado como nos Estados Unidos. Quando vocês assistem seriados norte-americanos, vocês veem que existem filmes para brancos e filmes para negros, séries para brancos, séries para negros. Todo mundo conhece aqui a série Todo Mundo Odeia o Chris, né? Que é uma série de negros que tem a participação de alguns brancos, mas, querendo ou não, ela tem um quê de racismo, um quê de folclore. O nosso país, pessoal, o Brasil, ele não é diferente dos demais países do mundo, por onde houve a escravidão de africanos. O Brasil é um país extremamente racista. Porém, nós, quando acompanhamos as notícias de TV, raramente vemos casos de pessoas que foram presas, detidas, ou que responderam processo por racismo. Geralmente se usa no Brasil a injúria racial, né? Que seria um crime típico, porém não é um crime de racismo. Com relação à questão criminal do racismo, eu vou deixar 2 questões para que vocês entendam como ele funciona. Primeiramente, ele é inafiançável. Ele é um crime inafiançável. Ou seja, você não paga fiança. Se alguém for condenado como racista, não paga fiança para sair da cadeia, fica preso, tá? E ele é um crime imprescritível. Ele é um crime que não vai ter prescrição. Vocês sabem que no Brasil os crimes, após 20 anos, eles se tornam nulos. Se alguém comete um crime no Brasil, depois de 20 anos, está limpo o seu nome para seguir sua vida, né? Cumprir sua pena. No caso do racismo, não. O racismo, ele é imprescritível. A qualquer momento a justiça pode chamar o racista e prendê-lo novamente. Havendo evidentemente a continuidade desse crime, porque o racista ele não para de cometer crimes. Como há esse alívio aos racistas, o racismo no Brasil ele se perpetuou e ele se tornou uma instituição. Nós conhecemos esse tipo de racismo institucional como sendo dos piores, porque é ele quem exclui principalmente essa classe que aqui está, que é a classe trabalhadora. A classe trabalhadora, que em sua grande maioria é negra, parda e na sua grande totalidade pobre, ela também sofre esse tipo de racismo, o racismo institucional. As instituições, a igreja, a família, o Estado,
ela também é racista, certo? E ainda por cima, nós temos um racismo muito maior, que ele precisa ser debatido também, que é o racismo estrutural, que é o racismo que não somente exclui, mas é o racismo que mata. E os crimes contra pretos, contra negros, contra pardos e contra trabalhadores das periferias, essas populações são as mais afetadas pela criminalidade, seja pelo uso de drogas ilícitas, seja pelas batidas policiais que fazem vítimas com as chamadas balas perdidas. E nós precisamos debater esses temas não somente em novembro. Esse tema tem que ser debatido todos os dias, nas nossas casas, nas escolas, na igreja, né? A família tem que debater isso, os pais, os filhos, os professores, a comunidade e a sociedade civil, ela deve debater esse tema. É um tema duro, porque é um tema que, na grande maioria das vezes, afeta principalmente o meu vizinho. Esse crime de racismo, ele não afeta diretamente a minha família, quando na minha família não tem um preto nem um pardo. Ele é um crime que afeta o vizinho. Então as pessoas vão protelando, vão empurrando com a barriga os casos de racismo, e o Brasil está aí há 500 anos lutando para tirar essa mácula, esse calo de sangue da nossa história. Eu preparei alguns slides e gostaria de agradecer primeiramente a todos vocês que vieram pela oportunidade. Vocês sabem que não é fácil estar aqui, aquele friozinho na barriga sempre bate, né? Mas eu prometo ser muito rápido e vou deixar no final uns 20 minutos para que vocês façam perguntas relativas ao tema e que cheguemos a algumas conclusões ou mais dúvidas, tá? Eu, além de ser o palestrante, também vou ser o cabo aqui do TI. Vou passando aqui os slides, quem se tem dúvida, pergunta, tá? Bom, eu preparei uma palestra com o seguinte tema: cidadania, identidade e luta antirracista. Ao final, a gente faz uns esclarecimentos sobre o antirracismo. Vou falar inicialmente sobre identidade e no final nós vamos ter essa questão do antirracismo nas perguntas de vocês. Bom, o que é que diz a nossa Constituição, pessoal? Ela diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Isso está lá no artigo 5º da Constituição. Só que nós sabemos que isso não é profundo. Está no papel, mas a prática é muito difícil. Nós sabemos que alguns membros da sociedade, principalmente os membros mais abastados e brancos, têm um diferencial, né, perante a lei. Mas nós ainda temos uma Constituição. Apesar dos pesares, apesar do governo que aí está, nós ainda temos uma Constituição e ela diz que todos nós, mulheres, homens, crianças, idosos, pretos, brancos, somos iguais perante a lei. Isso também é uma questão para debate, porque aí alguém poderia sugerir no final uma pergunta sobre isso, tá? Bom, primeiramente, o que é identidade? Alguns podem dizer que é o nosso RG, não é verdade? Vou tirar minha identidade. Só que na verdade ele é um documento de registro geral. A identidade, pessoal, é a forma como você enxerga a sua coletividade e como a coletividade se impõe diante de você. E aí eu escrevi o seguinte: é um conjunto de signos simbólicos e relações sociais que estruturam a forma como o indivíduo se percebe e é percebido dentro da coletividade. Bom, eu estudei, pessoal, em uma escola particular e sou professor da escola pública há 21 anos. Sou professor aqui do Divina Pastora e
sou professor em Arapiraca também há 7 anos. E assim, eu estudei em escola particular, nunca tinha estudado em escola pública. E naqueles desfiles de 7 de setembro, eu tinha um desejo muito grande de ter aquele fardamento do exército, né? Era o final da ditadura militar e nós queríamos ir para os desfiles cívicos vestidos de soldados. Só que a escola, veja de onde parte a exclusão. A escola, ela sempre me dava a fantasia de índio ou de escravo. Então, a coletividade, a instituição me enxergava como sendo negro. Eu não me enxergava como negro. Eu não me reconhecia. Isso quer dizer que eu não tinha identidade afro. Eu vim construindo essa identidade. Eu vim me reconhecer como sendo afro, como sendo negro, quando eu estava na universidade. Então veja que as relações sociais que eu tinha me mantinham satisfeito, me achando ser branco. Mas a minha identidade, para eles, era de negro. Entende? Então a identidade é isso, esse conjunto de relações, de símbolos, de trejeitos, até mesmo de gestos que fazem com você, que dizem que você faz parte de uma determinada identidade. E é você que tem que reconhecer isso, tá? Nesse caso, pessoal, identidade existe, certo? Por mais que nos neguem, por mais que o mercado nos negue, por mais que a TV nos negue, por mais que o teatro nos negue, nós temos uma identidade. Os seres humanos possuem identidade, porque eles fazem parte de uma sociedade. Na sociedade onde eles estão, se enxerga ele de uma determinada forma, e essa forma é a sua identidade. Então, identidade existe. Se alguém negar a sua identidade, você vai dizer a essa pessoa que a identidade ela existe. E que você se reconhece nessa parte do seu ser, que é a identidade, que é esse conjunto de signos. A identidade, pessoal, ela não tem nada a ver com biologia. Ela não tem nada a ver com o nosso formato do pé, o formato do nosso rosto, a dimensão dos nossos lábios. A identidade é como nos reconhecem e como nós nos reconhecemos dentro da sociedade. Então não podemos esquecer, a identidade ela existe. Por mais que nos neguem, mas ela existe. Bom, o que é que eu coloquei no próximo slide aí? Identidade é a forma como você se percebe e é percebido dentro da coletividade. E o que é a coletividade? A coletividade ela não é fruto da consciência individual. Atenção! Não somos nós que construímos a coletividade. É alguém coletivamente que constrói ela e diz que aquilo é identidade. Um exemplo é o seguinte: alguém que for flamenguista, por exemplo, vai dizer que desde cedo era flamenguista, mas na coletividade, na sua família, na sua sociedade, na sua comunidade, alguém o estimulou a ser flamenguista. Então, se reconhecer negro, se reconhecer com a identidade afro, também faz parte da coletividade. Se ao seu redor as pessoas não se reconhecem como negras, você também não vai se reconhecer, a não ser que despertem em você isso, tá? Então assim, é uma relação social estruturante que transcende o indivíduo, ou seja, não sou eu que quero, é que existe ao meu redor e às vezes eu sou forçado a ser. Alguém pode se achar branco mesmo sendo negro. É por isso que alguém perguntou: professor, existe alguém que é negro e é racista? Eu disse que não. Na verdade, essa pessoa é uma reprodutora do racismo. Porque o meio que ela anda, ela pode ser escanteada, mas ela acha que está em um ambiente onde as pessoas não sejam racistas. Bom, a
coletividade ela é construída histórica e concretamente. Ela não é construída, ninguém nasce vazio. Na questão da coletividade, ela é uma construção histórica. Você vai observar o seu passado, as pessoas ao seu redor, o seu grupo religioso, e a partir daí é que você vai se reconhecer como ser idêntico àqueles demais. Veja só, os liberais eles criaram a ideia de tolerância. Nós temos que ser tolerantes. A palavra tolerante, pessoal, tolerância, trocando em miúdos, é o seguinte: eu não vou jogar uma pedra em você, eu lhe odeio, mas eu não vou jogar uma pedra em você porque eu tenho tolerância e a sociedade pode me recriminar. Mas a vontade que aquela pessoa tinha era de jogar uma pedra em você. Seja LGBTQI+, seja candomblessista, seja negro, mulher. Alguém vai lhe odiar, mas não vai lhe atirar a pedra porque tinha essa tal tolerância, que ela na verdade é uma farsa. É uma farsa. E nós temos que vencer isso. Não somente a tolerância, mas o racismo. Porque eu ser tolerante não quer dizer que eu lhe aceito. Eu tolero, né? Ele tem tolerância à lactose e aquele outro não tem tolerância à lactose. O seu corpo rejeita o leite. Eu rejeito o negro. Mas eu queria, na verdade, matar ele. É isso que acontece na nossa sociedade. É o que acontece com as mulheres todos os dias, com os negros da periferia todos os dias. Então, eles criaram esse termo intolerância, né, ou tolerância, os dois termos, né, sendo antônimo do outro, para definir que não vão fazer uma determinada coisa porque tem medo, principalmente da justiça. Bom, e aí eu fui buscar dois teóricos. Eles vão dizer o seguinte, pessoal: as ideias da classe dominante são em cada época as ideias dominantes. Isto é, a classe que é a força material dominante da sociedade é ao mesmo tempo sua força espiritual dominante. Isso quer dizer o quê? Que quem comanda a sociedade vai fazer os moldes dessa sociedade. É aquela sociedade que vai dominar a ideia das pessoas, a ideia de belo, a ideia de próspero, a ideia de quem é esteticamente melhor que o outro ou fisicamente melhor que o outro. Então aquela classe dominante, ela vai dizer às pessoas, com seus mecanismos, quem manda. E quem é que manda na nossa sociedade? Infelizmente, é uma classe senhorial branca. É uma classe senhorial burguesa que controla todos os meios de produção e controla também a cultura. Então, se você abre um programa de TV, você vai ver que o protagonista da novela, ele é branco. Eu fiquei na expectativa de uma novela de haver um casamento, quando eu era adolescente, de haver um casamento entre um branco e uma negra, mas no final não deu certo. E era Thaís Araújo, eu não me recordo o nome da novela. A Cor do Pecado. No final não deu certo o casamento. É como se fosse algo premeditado para dizer a você que você como negro não tem potência para estar ali. E nós vamos ter que vencer isso, né? Nós teremos que vencer isso. Bom, então o que acontece? Para adaptar esses dois pensadores, o Marx e o Engels, veja só, a concepção dominante de identidade de uma época é uma representação idealizada da classe dominante. Então, quem é a classe dominante? É a proprietária dos meios de produção, das fábricas, das fazendas, da política. Então, essa pessoa, esses membros dessa classe, eles vão fazer de tudo para que as suas ideias, a sua ideologia seja predominante também, tá? Aí eu fiz uma pergunta a mim mesmo: como assim, professor? Veja só, vamos entender como se construiu a ideia de branco e de negro no Brasil. Para que a gente entenda como funciona o racismo, os seus mecanismos, a gente tem que entender como se criou o branco. Pessoal, o branco e o negro, eles são construções sociais. Alguém construiu. E quem foi esse que construiu? Foi a classe dominante. Em que época se construiu? Na época da escravidão.
escravidão e no início da nossa república, certo? Foi nesse momento que se construiu essa ideia de branquitude e negritude. Eu coloquei 3 imagens aí para que a gente entenda basicamente como se criou esse pensamento, né? Isso, pessoal, no nível concreto e histórico, certo? No nível histórico, o que é que eu coloquei aí? O burguês, que é o proprietário privado dos meios de produção, é um homem branco que se orgulha da sua suposta descendência europeia e publicamente ele é heterossexual, certo? Essa combinação de homem mais heterossexual, mais perfil de masculinidade pronunciada, historicamente constitui a imagem do ideal burguês. Então, a branquitude, ela se baseia nesse tripé aí: homem, heterossexual e perfil de masculinidade pronunciada. Ninguém pergunta se o cara ele é homem, ele mesmo se reafirma, parece que ele tem um medo de ser, né? Mas ele tem que afirmar as pessoas que ele é, tá? Então, assim, historicamente se constituiu esse ideal burguês, essa imagem ideal da burguesia, do dono, do comandante, do cara que manda na sociedade. Essa imagem, ela se espelha por todo o conjunto da sociedade e passa a ser tida como um padrão. Então, quando ele se impõe isso no momento da escravidão e no início da república, aí se constrói essa ideia do branco, né, de como sendo superior ao negro, e aí ele não vai ser só superior por ser homem, hétero e que tem um perfil de masculinidade pronunciado. Ele vai tentar se impor diante da sociedade a partir do seguinte, ó. Essa imagem que se espelha, ela vai dizer o seguinte: ela vai ser o padrão do belo. Então, se você vai assistir uma novela, o belo da novela geralmente é um homem branco, não é assim? De 1,80 m mais ou menos, né? E rico, bem sucedido, seja um empresário da área de business, ou seja um profissional liberal como na medicina, não é verdade? E você vai assistir uma série de medicina, você vai ver pouquíssimos negros. E se você for a um hospital, aí você vai ver muito poucos mesmo, né? Então, assim, essa imagem padrão vai ser o belo, o inteligente, o empreendedor, o sagaz, o sábio e o bem-sucedido, e etc. Essa imagem que se constitui do branco no momento de transição da escravidão para a república fez com que se criasse a classificação racial da nossa sociedade. Até então nós tínhamos senhores e escravos, e agora nós passamos a ter o branco civilizado e o preto não civilizado, certo? É assim que se constrói, foi assim que se construiu o racismo no Brasil. Bom, o que é que nós percebemos, pessoal, então? Nós percebemos que essas características, as mais variadas expressões culturais de uma determinada sociedade e de uma determinada época histórica, essas expressões culturais pegam esse burguês, que é a personificação da classe dominante, né, que existe concretamente, isso é fato, e o elevam ao padrão civilizatório máximo, como se o burguês ele fosse o espelho da sociedade. Mas isso se destaca onde? Se destaca principalmente na cultura, pessoal. Atenção, nós estamos tratando aqui de cultura. Nós estamos dando uma palestra para a cultura. Nós estamos aqui com os agentes da cultura. Seja a cultura educacional, seja a cultura política, seja a cultura religiosa. Nós estamos aqui palestrando para a cultura. Então, para que eles se reafirmem e assumam essa postura de padrão social, eles precisam entrar dentro da cultura. Então, se você for na música, o sertanejo, por exemplo, os principais cantores, eles são brancos, eles são altos,
Criaram o modismo também de uma barbicha agora, né? Tem gente que usa até minoxidil para dar um quê na barba e a barba surgir. Não é verdade? No cinema, os super-heróis do cinema, os principais atores do cinema, eles são brancos. Se você assistiu o cinema norte-americano, eles além de brancos são loiros, dos olhos verdes. Já perceberam isso? Isso é a criação de um padrão cultural a partir dessa criação de que o belo tem que ser branco. E nós vamos ter que vencer isso, porque isso é uma luta antirracista. Nós sabemos que tem pessoas negras lindas. Nós sabemos que tem pessoas brancas bonitas também. Mas não que existe um padrão superior e outro inferior. Isso nós não aceitamos. É por isso que nós estamos aqui hoje debatendo. Porque nós não aceitamos essa padronização social. E essa padronização cultural, ela perpassa pela música, pelo cinema, pelo jornalismo, pelo teatro, pelas novelas, pelas radionovelas. Tem alguém aqui que é da época das radionovelas? Não, todo mundo é novinho, né? Mas nas radionovelas, o Tarcísio Meira, por exemplo, é branco. Ele foi um dos precursores das radionovelas. Enfim. Então, essa identidade burguesa, ela assume o papel de identidade universal. Se você vê um herói dos Estados Unidos, ele é branco. Se você vai assistir um filme brasileiro, ele também é branco. Então, é tipo universalizar que o branco é superior ao negro. Ele não é, mas para a sociedade, o racismo implantado nela passa por essa questão de identidade. Então, essa identidade burguesa assume o papel de identidade universal. E como identidade universal, ela não é percebida como identidade. Como assim, professor? Nós achamos natural. Quando você não se reconhece, não reconhece a sua identidade, você acha que tudo isso é natural. Certo? Você acha que o branco lá protagonizando o filme, sendo o ator principal do cinema, sendo o cantor do sertanejo, ele sendo branco, seria uma coisa natural. Porque essa ideia de homogeneidade da cultura, né, faz com que você sinta que aquilo é uma coisa natural. E não é natural. Nós temos cantores maravilhosos negros. É só você assistir ou ler a história de Tim Maia, a biografia de Tim Maia. Tim Maia cantava mais que o Roberto Carlos. Quem virou o rei da música? O Roberto Carlos, que a Globo achou que ele tinha que ser, né? Bom, como pensam os liberais sobre a ideologia? Olha, veja só, eu vou entrar em outro ponto, nós falamos de identidade, eu vou entrar em outro ponto para irmos para a reta final sobre a ideologia. Então assim, ideologia é um conjunto de ideias, tá? É um conjunto de ideias. O conjunto das ideias sociais, das ideias produzidas culturalmente é a ideologia. Como pensam os liberais sobre a ideologia? Para os liberais, a ideologia é tudo aquilo que é contra o capitalismo. Então, se eu sou contra o capitalismo, eu sou um ser ideológico. A gente chega já lá no fio da meada para vocês entenderem. Os liberais, eles acreditam que defender a ordem burguesa, ou seja, que o branco universalmente é superior ao negro, não é uma posição ideológica. Se eu digo, rapaz, esse professor aí está querendo inculcar nas pessoas que essa tentativa de superioridade do branco sobre o negro, ela não é ideologia, isso é uma coisa natural. Hitler também fez isso. Ele fez os Jogos Olímpicos e ele queria provar para o mundo e para os hitleristas e para os seus partidários que o branco era superior ao negro. O que aconteceu lá? Os negros tiveram mais medalhas de ouro que os brancos. E os 100 metros rasos foi vencido por um negro. E ele se retirou do estádio. Então essa tentativa deles de serem superiores, na verdade mostrou na prática que ela não é verdadeira. Ela é evidente, mas ela não é verdadeira.
pensam os liberais sobre isso? Os liberais, para eles, defender a ordem burguesa seria algo natural. Eu já tinha feito essa fala aí, né? Ou seja, algo normal, que as coisas sempre foram assim. Você pode até perguntar, mas você pode se perguntar, mas por que fulano não casa com cicrano? Fulano que é pobre da periferia não se casa com cicrano que é do bairro nobre. E alguém vai dizer, não, mas não se casa porque é algo natural. O liberal vai dizer isso, né? Não se casa porque é algo natural. Nós vamos entender o seguinte: isso não é natural. O natural é que as pessoas se casassem com quem elas quisessem. Isso seria natural, porque é biológico, não é isso? A reprodução sexual é uma coisa biológica, mas socialmente não vai haver isso, tá? Não vai. Pode até haver uma quebra disso, o jogador de futebol negro casar com uma patricinha loira, isso pode acontecer, mas aí é uma questão financeira, capital, porque esse jogador não vai representar a negritude. Pessoal, o Neymar não representa a gente, por favor. Pelé também não, acabou. Esses caras não representam a gente. Esses caras são liberais. E se eles puderem cometer racismo, eles vão cometer. Para eles, criticar o capitalismo, sim. Isso aí seria uma posição ideológica. Então, eu estou criticando o capitalismo. Estou criticando os liberais. Então, para essas pessoas liberais, isso seria ideológico. Para eles, não. O liberal se vê numa posição não ideológica. Para ele é natural. Defender o capitalismo, para ele é natural. Então não seria ideológico. E nós sabemos que é ideológico. Você defender a exploração de homens e mulheres sobre homens e mulheres não é natural. Isso é ideológico, isso é capitalismo. Isso é o poder do dinheiro sobre nós. Não é verdade? E como pensam os liberais sobre identidade? Para eles, o ser branco não é identidade. Para eles é uma coisa natural. O ser homem, para eles, não é uma identidade. Ser homem, pessoal, é uma identidade. Foi construída socialmente pela coletividade. E ser heterossexual, para esses liberais, também não é identidade. E nós sabemos que a sexualidade é uma construção social também. Além de biológica, ela é também uma construção social. O corte do cabelo, o furo da orelha da menina, tudo isso é construção social. Bom, para a gente fechar aqui, para os liberais, o exemplo anterior não seria de identidade, né? Ser homem, ser branco, ser heterossexual não seria identidade. Identidade, pessoal, é tudo que questiona isso, ou que clama a visibilidade dos perfis de identidade subalternizados. Veja só, para os brancos liberais e para os pretos liberais também, o que nós estamos fazendo aqui, pedindo inserção social, mostrando a nossa cara, mostrando o nosso terreiro, mostrando a nossa arte, o nosso artesanato, a nossa escola, isso seria uma pauta identitária. Olha o problema que é aí. Eles podem fazer o que quiserem, mas nós não podemos mostrar a nossa cara, porque para eles é ideológico. Eu escutei o seguinte, que alguém fez uma crítica a esse evento. Disse que seria um evento político ideológico, certo? Só que a pessoa que fez a crítica, isso aqui seria um evento político ideológico, é uma pessoa branca, abastada e da alta sociedade. Então ela tem que fazer mesmo críticas. Ela tem que ir à igreja se reafirmar para reafirmar sua fé, mesmo que no momento que ela sentir inveja de alguém, ela procure um outro estado espiritual para manter a sua inveja, né? Mas ela vai à missa para reafirmar a sua fé. Se não tem fé, não precisa reafirmar. Se ele tem fé, não precisa reafirmar. Não é verdade? Então, para essas pessoas, a pauta que nós estamos fazendo agora aqui, pedindo a maior inserção do negro, querendo acabar com o racismo, porque todos nós aqui já passamos por algum ato racista. Lembrem-se que olhar a pessoa do pezinho à cabeça é um ato racista. Vocês sabiam disso, né? Eita mulher, cheguei em determinado lugar, me olharam do pé à cabeça.
Sabe por que um ato racista? Você não percebeu, mas eu vou explicar. E o professor está aqui para isso. Quando alguém te olha do pé à cabeça, historicamente, o africano que veio para o Brasil, ele não podia usar sapatos. Porque os sapatos, pessoal, eram para pés afilados e longos. E os nossos pés, camaradas pretos, ele é espalmado e sem cava, não cabia no sapato. Então o negro libertado, o negro liberto, ele usava o paletó, a gravata bem bacana, mas não usava sapato. E o descendente dele também não. Porque houve casamentos entre brancos, pobres e pretos. E aí a descendência fica, meu filho. Você está lá, todo branquinho, cabelo liso, mas seu pé espalmado e chato. E aí não cabia no sapato. Então quando você entra num lugar que alguém lhe olha do pé à cabeça, isso é um ato racista. E aí eu digo logo, olha, o meu sapato é democrata, porque eu trabalho para ter. Se o trabalhador tudo produz, a ele tudo pertence. Eu posso comprar, porque eu trabalho, não é assim? A forma de vencer o racismo, muitas vezes, é o sarcasmo. Eu gosto tanto de usar isso. Se alguém me olha do pé à cabeça, eu também olho a pessoa e vou fazer uma fala antirracista contra ela, certo? Eu peço que vocês façam isso também, porque vai elevar o seu espírito, viu? Vai elevar o seu ego. Veja só, um exemplo simples aí na música e no teatro. Eu coloquei dois ícones aí da Rede Globo, para que a gente entenda que nos telejornais, nas novelas e nos filmes, eles sempre vão estar por lá. É culpa deles? Não. É culpa institucional do que se foi construído como identidade. A identidade universal como padrão do belo, do inteligente, do sábio, fez com que esses personagens aí passassem a ser os tipos comuns na mídia, nas propagandas e no cinema. Então assim, o perfil universal são de pessoas brancas, tidos como o máximo do expoente da beleza. Então, quando nós estamos lá no jardim de infância, viu, Sueli? Você que é pedagoga, lá no jardim de infância, ninguém traz uma historinha da África para nos contar. Pode estar contando agora, mas era a Branca de Neve, que é branca, a Rapunzel, que é loira dos cabelos longos, o príncipe encantado, geralmente vem do cavalo branco, ele é branco. Então nós crescemos acreditando que esse padrão de branquitude era universal, e nós temos que reconhecer que a beleza, ela não é simplesmente um padrão, porque o belo, ele está no coração. Era isso que eu queria dizer a vocês, pessoal. Muito obrigado. Vou abrir 10 minutos para que vocês façam perguntas, tá? Conceição vai fazer a pergunta, Conceição? Débora Luana vai fazer a pergunta, Sueli também. Sejam breves, viu? Porque nós temos 2 apresentações do terreiro lá do meu bairro, do Pachiquinho, e do terreiro do meu amigo, né, o Pai Zeca. Professor, isto posto, né? Esse tema tão importante que você colocou aqui hoje. Logo no início, você colocou um trecho da nossa Constituição, que eu acho muito interessante, mas incompleto. Todos são iguais perante a lei. Mas nós precisamos mesmo de igualdade ou de equidade? O que é que nós precisamos? Boa pergunta. Eita, Débora, essa foi pesada, viu?
Olha, eu vou só lembrar vocês de uma coisa. A escravidão, ela foi regida por lei, viu? Então, nem toda lei, ela contempla a todos. Por mais que a Constituição diga que todos nós somos iguais perante a lei, essa igualdade, ela não é feita na prática. Na prática, não existe igualdade entre as pessoas. Isso é fato. Você tira por aquele juiz do Maranhão que dormiu durante a sessão, dormiu durante o julgamento e condenou 5 pessoas ao final quando se acordou. Então a lei, sinceramente, ela não é igual para todos. A nossa briga aqui, ela é antirracista para que haja equidade. Ela é uma luta antirracial. Que haja equidade. Não é para existir somente igualdade entre homens e mulheres, mas para que haja humanidade. Não existe humanidade ainda. É um tema polêmico, vocês podem me chamar depois para debater. Não existe humanidade ainda. Se existisse humanidade, um ser humano não matava o outro. Então nós precisamos, nesse momento, fazer uma luta antirracista e lutar por equidade. Assim nós venceremos o racismo no Brasil e no mundo. Está respondido? Conceição, você vai fazer alguma? Alguém mais vai fazer perguntas? Ótimo. Qual o seu nome? Então a menina quer fazer a seguinte pergunta para o professor: o que é desigualdade racial? Ela esqueceu de colocar o nome aqui na pergunta. Gente, se há racismo, há desigualdade. Certo? Você faz o teste da loja. O teste da loja é quando você entra no shopping center e você observa dentro das lojas a quantidade de negros que tem. E aí você vai determinar se existe desigualdade racial ou não. E assim, raça também é um conceito que precisa ser debatido, porque o ser humano, ele é uma raça única. E nós temos, na verdade, etnias dentro dessas raças. Então, desigualdade racial também é social, também é trabalhista. Espero ter respondido aí. Gente, muito obrigado aí pela oportunidade. Espero sempre contar com vocês da cultura. Nós temos uma exposição depois aí, né, para fazermos. Eu também sou artista plástico e quero também expor. E agora nós vamos ficar com a evolução dos 2 terreiros aqui, que são mais terreiros, mas eles foram convidados, não vieram todos, não é assim? E aí, vamos fazer silêncio agora, depois dessa super aula do professor Samuel. Vamos a